Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Canteiro, Construindo Valor. Eu e o Thiago aqui diretamente de Florianópolis com um trio convidado especial diretamente de Caruaru, Marabuco Arquitetos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcela, Thaís e Rodolfo, que estão conosco. Primeiramente, então, agradecer o aceite ao nosso convite e vamos iniciar essa conversa. Se vocês quiserem cumprimentar o nosso público e dar as boas-vindas, fiquem à vontade. Márcio, muito obrigado, Tiagão. Obrigado aí pelo convite, né, de poder estar compartilhando um pouquinho aqui do que a gente trabalha, do que é que a gente vive, né? E obrigado, pessoal, para quem está nos ouvindo aí, tomar um pouquinho do tempo de vocês aí com um pouquinho de história. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu gostei, né? Porque não sabe a hora que a pessoa está assistindo. Mas vamos embora para contar um pouquinho do que a gente faz e essa parceria que está dando muito certo. Isso, vai ser bem interessante. Maravilha. A gente sempre começa, pessoal, os nossos episódios aqui tentando incentivar pessoas a se tornarem engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc., né? Profissionais das áreas em que a gente trabalha, tá? Porque com tecnologias e outras profissões, né? Profissões do futuro, etc., e até a própria dificuldade dos cursos de engenharia e de arquitetura, a duração deles, o número de candidatos por vaga tem diminuído, tá? Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, do porquê essa profissão, o que levou vocês, quais foram as referências, as inspirações que fizeram vocês se matricularem lá no vestibular, né? E querer seguir essa carreira. Começa aí, Marcela, que acho que... né? Eu vou começar como fundadora. Meu pai, ele é engenheiro civil. E eu já participava da vida dele em obra, em construção. E ele via que eu gostava muito de desenhar, acabava desenhando uma planta, uma fachada. E aí ele ficou dizendo, Marcela, por que você não vira arquiteta e tal? E eu querendo ir contra meu pai, na verdade, que a gente é adolescente, né? Não quer nunca escutar os pais. Mas dei ouvidos, né? Acabei fazendo até outro vestibular, porque eu estava na dúvida. Mas na primeira cadeira de projeto, quando eu fiz a maquete de uma capela, eu me apaixonei de imediato e disse, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Então, realmente foi desde muito pequena. No meu caso, eu fiz vestibular para engenharia, direito e administração. Né? Então, coisas aí completamente diferentes. E terminei optando por engenharia porque a universidade era pública. Basicamente isso, né? Era a federal aqui, a UFPE. E optei por engenharia por esse motivo, né? E aí, depois que entrei no curso, né? Eu acho que eu sempre tive mais essa veia, vamos dizer assim, de ser empreendedor, de ser empresário. E aí tinha um professor meu na faculdade, né? Que falava que quem administra uma obra, quem toca uma obra, administra qualquer negócio. Eu acho que foi muito daí que eu me tornei, assim, empresário ou gestor do escritório, né? Mas a minha história é basicamente essa minha relação com a engenharia, né? Muito bom. Maravilha. Mas é importante isso, né? A gente vai ligando os pontos entre a nossa carreira e às vezes a gente vai passando por caminhos que quando a gente chega lá na frente a gente percebe como é importante essas experiências, né? A gente aqui na Canteiro tem experiências diversas, né? O Márcio veio de um setor de certificação ali, de sustentabilidade. O Marlon e o Marleon já vieram mais da obra, projetos. Eu vim uma parte mais de produção e engenharia civil, então com uma visão um pouco mais de tecnologia e realmente organização dos processos. E a gente percebe como a gente vai conectando essas experiências para realmente conseguir chegar nessa melhor versão aí da empresa e conseguir utilizar o BIM e realmente fazer os projetos da melhor forma possível, né? E contando um pouquinho da história, a gente já conversou um pouco com o Rodolfo também, com a Marcela em outras reuniões, né? A gente percebe como é importante esse background que vocês tiveram, um pouco de obra e toda essa questão mais, digamos, artística da arquitetura, como que vocês vão unindo isso no escritório de vocês. E agora com a entrada da Thaís, eu acho que nos últimos anos, né, vindo com essa parte do BIM. Então eu queria entender um pouquinho melhor, assim, como que vocês foram evoluindo desde o início aí do escritório de vocês e agora, principalmente, com essa utilização do BIM na sua melhor forma aí, digamos assim, né, que a gente vem percebendo nos projetos que a gente vem participando junto.
Tá, eu vou contar um pouquinho a história do escritório, né? Eu e Marcela, a gente, além de sócios, nós somos marido e mulher, nós somos casados. Nós temos 2 filhos, Carolina e Leonardo. Só que a história da gente começou, né, desde o colégio e depois evoluiu aí para a faculdade, etc. E aí, Tiago e Márcio, basicamente, como foi que começou a história do Marabuco Arquitetos, né? Como eu falei aí, eu sou engenheiro civil de formação e Marcela arquiteta, né? E a ideia da gente era a gente ter um escritório onde o cliente entrasse, projetasse e saísse com a chave da casa, a chave do seu imóvel. Marcela atuando na parte de projeto e eu atuando na parte dos projetos complementares e execução de obra. Né? Só que foi que a gente percebeu ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo não, com 2 anos, 3 anos a gente viu que não dá para fazer tudo. Não dava para fazer tudo e sabe aquele ditado, quem faz tudo não faz nada? Sim. Pois é, isso terminou muito casando com que a gente estava desenvolvendo, né? E aí, depois de, sei lá, ali pelo ano de 2014, 2013, 2014, mais ou menos, eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse negócio de obra. A gente estava, né, o escritório, na verdade era só Marcela, estava tomando uma proporção muito interessante aqui, né? 2022, falando de 2014 é quando fundou o escritório. Então, quando fundou, né? E aí a gente disse, não, vamos acabar com esse negócio de obra. O cara tava dando uma dor de cabeça danada, um estresse, e vamos se dedicar a 100% aos projetos, né? Então, essa foi um pouquinho da história de como é que a gente começou. E aí eu fui para a parte de gestão, né? Porque quem vê um escritório de arquitetura ou quem vê aí, Márcio, vocês como acanteiro, não vê os bastidores, né? Não vê como é que funciona toda a parte de negociação, de contrato, de proposta, nota fiscal, contabilidade, administração, enfim, não vê essa parte. E eu sempre tive a ideia de deixar Marcela, Thaís, que são arquitetas, né, e todo o time lá do escritório, com a cabeça mais livre e fresca possível para projetar, para criar, né? E toda essa parte de financeiro, de conta, eu me encarregava mais disso, exatamente para deixá-los livres, para fazer o que eles são de bom, né? Que é colocar a criatividade em prática. Inclusive, a gente tem um sloganzinho aqui, né? Que é criar nos move. Né? Isso é a essência do escritório. Assim, eu não acredito em arquitetura ou história de arquitetura que não tenha a criação como base do negócio. E aí, minha visão de engenheiro, né? De obra, né? Passei 6 anos, 7 anos aí em uma única construtora, depois abri minha própria construtora, fui fazer obra. E aí, como esse professor falava, né, que quem administra obra administra qualquer negócio, porque trabalhar com a construção civil ali, com pedreiro, servente, eletricista, enfim, gesseiro, é algo que realmente é um desafio, tá? E aí eu entrei na gestão do escritório e aí a gente começou a trazer o quê? Técnica. Então a gente começou a alinhar a parte criativa dos arquitetos, né, que é lá em cima, junto com minha visão mais de engenheiro, né, mais de processo, de execução de obra, vi o que dava errado, né, meu primeiro estágio foi numa construtora, eu trabalhava num prédio de 22 pavimentos, um apartamento por andar, já era obra de alto padrão, uns imóveis aí de 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e eu já vim com essa cultura, né, do alto padrão, da construção civil. Então, eu trouxe essa técnica exatamente lá atrás, sei lá, 2018, 2019. E aí, o BIM, ele veio, Tiago e Márcio, exatamente numa viagem que eu fiz aí para Florianópolis, onde vocês estão. Né? Eu tive no Constru Summit, no ano de 2022. E quando eu voltei aqui para Pernambuco, para o Nordeste, eu disse, cara, a gente está anos-luz atrasados em relação ao Sul e Sudeste a nível de projeto, né? Não a nível de criatividade, não a nível de capacidade técnica, mas a nível de ferramenta. Né? E você levou isso tão a sério, Rodolfo, que acabou passando na frente aqui do pessoal do Sul e do Sudeste, né? Porque, porque agora que a gente está conectado em múltiplos projetos aí com a Marabuco, a gente consegue ver o nível avançado que vocês imprimiram. Até se vocês quiserem falar um pouquinho dessa parte também, porque a Marcela falou
falou que era uma característica comum a muitos profissionais, que é essa questão do traço, né? De ter o traço, a mão para o desenho, para a criação. E hoje a gente tem, até no futuro também, ainda já avançando um pouquinho, a questão da inteligência artificial, né? Então, a criação do projeto, ela vai sair um pouco dessa questão manual e vai entrar mais numa criação computadorizada mesmo, né? A gente já tem através do BIM, a pessoa pode não saber desenhar nada, pode desenhar na mão tudo torto, mas ter uma criação, né, por mexer ali quase que como um videogame, vamos dizer assim, né? De vir unindo os blocos e fazendo a sua criação e transformar a arquitetura. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho disso, do processo criativo, né? E como vocês levaram isso tão a sério, da questão do BIM, tá? E o que daí vocês viveram de transformação. Quando se fala de criação, existe uma ligação muito direta, né? Que a gente tem com o que é feito à mão, com o que a gente tira da cabeça, das ideias. Mas quando a gente usa a ferramenta BIM ou qualquer outra ferramenta de tecnologia envolvida, essa transferência de transformar em realidade, ela fica muito mais fácil, né? Um caminho muito mais facilitado. E aí, desde quando a gente começou a utilizar o BIM, a gente transformou um processo que era muito mais longo em algo mais simples, né? Um caminho mais curto e realmente muito mais cheio de informação, com mais previsibilidade de futuros problemas que poderiam ter e, de fato, assim, realmente uma construção virtual, né? Um elemento que a gente consegue imprimir a realidade dentro de um software. E quando a gente vem, né, para os dias atuais, né, desde 2023, que a gente tem aí a inteligência artificial caminhando, né, junto com isso aí, virou uma grande aliada com relação às nossas ferramentas, né, ao nosso tempo. Então, é uma coisa que está no nosso dia a dia de fato e consegue só acelerar e agregar nessa informação que a gente traz ao projeto. Você colocou algumas coisas bem interessantes, Thaís, que é essa interface, essa conexão, né, entre o desenho, a criação, tá, e a ferramenta computacional. E eu falo muito aqui na nossa atividade de integração, né, porque muita gente fala da palavra compatibilização. Eu gosto mais de chamar a nossa tarefa de uma tarefa de integração, ou seja, pensar o prédio como um todo, né? Então, a arquitetura, a criação da arquitetura, da mesma maneira que ela vem ali manualmente e depois a gente acaba transformando em um prédio virtual, eu falo muito sobre a gente resolver o prédio intelectualmente antes, né? Os projetistas todos, a gente fazer essas provocações de um exercício imaginativo, porque não tem máquina melhor, não tem tecnologia melhor ainda do que a máquina humana, né? A criação mais perfeita do universo ainda continua sendo o corpo humano, em termos de autonomia, em termos de capacidade, né? Enfim, tá? Então, essa questão que você falou da construção virtual, e daí eu até queria entender um pouquinho de como que a Marcela vê isso, né? Porque a Marcela começou desde pequena com essa questão da habilidade manual e como é que você enxerga essa entrada e a colaboração com novas pessoas no time, né, Marcela? Integrando habilidades manuais, intelectuais com habilidades computacionais. Sim, eu estava aqui justamente pensando sobre isso, né? Porque hoje eu uso uma ferramenta, né, que é um iPad, para acabar desenhando e passar rapidamente isso para o software. E os meninos com o ArchiCAD conseguem colocar a referência do meu desenho muito rápido, né, dentro e faz muito mais rápido um projeto, em vez de ter só aquelas tentativas da gente tentar puxar, fazer à mão. E, lógico, né, daqui para o futuro a gente nem desenho à mão vai ter mais, realmente vai já criar dentro do software, que já faz isso, né, lá no escritório também. Mas isso é engraçado porque a maioria dos arquitetos que eu converso, não, mas vocês criam dentro do software, eles acham assim que é um bicho de sete cabeças. Não, foi até né? acho que o próprio Márcio conversando semana passada comigo no telefone, ele só vocês modelam em algum software e depois passam pro ArchiCAD. Eu disse, não, Márcio, é direto dentro do ArchiCAD. A gente,
eu conheço poucos escritórios que fazem isso, né? Geralmente eles modelam em algum software, né? Desenha e já põe depois. E por isso que a gente ganha muita velocidade no processo, né? Porque a nossa criação, ela já é criada na modelagem BIM, já vem a informação. Então, quando a gente vence a etapa de estudo preliminar, né? Do conceito do negócio, que é aquilo que a gente estava conversando sobre produto e projeto, quando a gente vence a etapa do produto, para a gente ir para a etapa do projeto é muito mais rápido, é muito mais, outra velocidade, porque a gente não tem mais a etapa de modelar o que foi criado em BIM, já foi modelado. Isso. Tá? E como é que mudou essa relação com o cliente, né? Porque antigamente a comunicação com o cliente era apresentando plantas baixas, vamos dizer assim, né? Depois, tudo bem, a gente começou a ter outros tipos de modelo ainda pré-BIM, né? Com ferramentas de visualização tridimensional, mas ainda não BIM, né? E como é que ocorre isso hoje para o processo de validação, né? Porque, embora... Grande parte dos clientes não sabe o que é BIM, tá? Eles vão entender que BIM é o 3D. Então, certo. Se a gente tiver, sei lá, vamos falar o nome de software aqui. Se a gente tiver modelagem 3D no SketchUp ou no ArchiCAD ou no Revit, seja qual for, para o cliente que está lá no final, para ele o 3D é um BIM. Entendi. Né? Para a gente que é a parte técnica, isso eu estou falando a realidade da gente aqui Principalmente se for pessoa física, né? A construtora, as que a gente trabalha já entendem um pouco mais. Mas eu concordo com o Rodolfo. A modelagem, o 3D, acha que aquele 3D é o BIM, quando de fato não é. Por isso que eu te falei, a gente ganha muita velocidade na etapa de pós-estudo preliminar, porque o estudo preliminar da gente já foi desenvolvido com a informação na modelagem. Já foi criado o DNA do projeto lá no começo, né? Exatamente. Legal. Eu vou passar a palavra para o Thiago, que vai fazer uma pergunta aqui, mas eu queria deixar registrado uma solicitação a vocês aí, para a gente fazer uma postagem de como é que é esse 3 pequenos passos desse processo que a Marcela falou. Da criação, eventualmente, ou num papel, mas se faz direto no iPad, daí um lançamento inicial desse croquis, vamos dizer assim, ali no ArchiCAD, só para a gente mostrar para quem nos escuta e até já convidá-los aí para o perfil de vocês nas redes sociais, né, da Marabuco Arquitetos, e daí quem assistiu o episódio já sabe que vai ter essa postagem aí logo mais, tá? Exato. Vai lá, Thiago. Mas eu queria complementar o Márcio, né, ele estava comentando um pouquinho assim, como que funciona o processo interno de vocês. Eu queria saber como funciona. Vocês já estavam trabalhando em BIM, né? A gente conheceu vocês aí no último ano, trabalhou bastante, a gente já implementando um pouco da nossa metodologia e essa linha aí, digamos assim, de conceitual de a construção virtual, né? Seria construir antes do construir. Então, eu queria entender da parte de vocês como que como é que é o processo quando a gente não está inserido um gestor da construção virtual, um compatibilizador, um integralizador, porque normalmente acaba ficando para o arquiteto, para o escritório resolver todos os problemas, fazer esse contato com todos os projetistas. Então, conta um pouquinho para a gente como é que é esse processo quando a gente não está no processo, né? A gente estava na Revestir agora, né? Na semana passada. E Rodolfo fez a palestra para a Graphisoft falando sobre essa implantação do BIM dentro do escritório, e tinha uma pessoa de uma construtora lá, onde ela, você via assim, como ela estava angustiada, porque ela disse, construtora a nível nacional, tá? Exato. Ela disse, primeiro que todos os arquitetos nossos parceiros trabalham em 2D, já é uma dificuldade, né? E aí a gente precisa modelar isso em um lugar, e aí a gente tem todas as outras disciplinas, e no final, o que acontece? A gente tem todos os projetos lá modelados em BIM, mas o pessoal pede a planta em 2D ou pede na obra, não usa, fica assim, porque tá em BIM, mas não tá usando. E ela tava assim, é para ser melhor, mas tá ali para ficar bonito, né? Eu achei engraçado. Eu acho essa tua pergunta, Thiago, foi boa, interessante. Eu vou até deixar Thaís fazer, vamos dizer assim, um comparativo entre projetos, porque, sei lá, vamos dizer que no escritório tenha 90 projetos rolando aí, desses 90, sei lá,
10 deve ter coordenação e compatibilização, tá? E aí, grande parte não tem ainda, né? Por isso que peço para a Thaís aí responder já essa tua pergunta, porque ela é supervisora de projetos e ela tá com a mão no mouse, não tá muito à frente disso. Mas o que eu posso te falar, cara, é que... Reflete muito profundo. Com certeza. E como eu te falei, o cara que está do outro lado, seja ele um cliente de uma casa, pessoa física que vai construir o sonho dele, ou algumas construtoras que ainda não entenderam que de fato é BIM, acha que a modelagem 3D é o que está bonito. E grande parte das construtoras ou incorporadoras, eles estão super preocupados com a venda, com a comercialização, com gerar, né, de um empreendimento ser sucesso. E quem está por trás, né, a departamento de engenharia, enfim, eu costumo dizer lá no escritório, sabe, que Marcela, Thaís, Samara, Gabriel, toda a equipe que fica na parte de produção, o papel deles é criar, fazer a parte do design. E junto comigo ali, né, ou com a própria consultora e com vocês aí na parte de coordenação para a produção, encontrar a melhor maneira técnica de deixar aquele design funcional, bonito, para vender, né? Não adianta também a gente ter a melhor técnica, um negócio mais funcional, o negócio esteticamente ser um negócio feioso lá e não vender, né? Então, eu acho que é uma junção de coisas, tá? E aí, Thaís, ela vai falar aí como é que funciona muito essa diferença de ter o negócio coordenado e compatibilizado quando não tem, né? E vocês fizeram 2 perguntas, né? A primeira, assim, como é que é esse processo inicial com, né, e sem a compatibilização. Exato. E geralmente, comentando, a gente inicia o projeto com um briefing, né, com a concepção que o cliente tem. Então, a gente faz muitas vezes, né, esse croquis ou brainstorming, a gente faz utilizando uma ferramenta que utiliza um manual, né, um iPad, um papel mesmo, modela até no papel, né? Uma coisa bem assim das raízes do arquiteto, né? Então, existe esse momento de concepção, mas realmente quando a gente vai para software, quando a gente transforma uma ideia em realidade, um projeto virtual, aí a gente realmente usa o nosso software. Passa esse processo que a gente está ali de estudo preliminar, né? E nesse estudo preliminar, a gente já define muitas coisas que são o DNA do projeto. Então, o que é que para aquele cliente, com aquele budget, com aquele padrão construtivo, a gente vai colocar de alvenaria, o que a gente vai colocar de concepção de estrutura, né? Então, todas essas coisas a gente vai desenvolvendo no estudo preliminar. E aí, assim que a gente tem esse processo de aprovação, a gente já vai transformar o que era a ideia em um documento, né? Que aí a gente vai começar o processo de anteprojeto, projeto básico, né? E aí a gente começa a ter a fase mais de integração com outras disciplinas. Que aí esse é o principal momento que a gente tem a diferenciação entre quando a gente tem um integrador, né, como a Canteiro, ou quando a gente não tem, né? E eu acho muito interessante porque quando a gente chega nessa fase, a gente consegue realmente envolver muito mais gente. E quando a gente envolve muita gente num projeto grande, né? Quando eu falo projeto grande, um projeto de vários pavimentos, enfim, a gente vira uma grande torre de Babel, né? Todo mundo no mesmo lugar, mas ninguém fala a mesma língua, né? Assim, até todo mundo é técnico, todo mundo como é que posso dizer? Mas cada um tá preocupado com o seu, tá preocupado com outros 10 clientes que tem, né? Quer resolver o problema, mas tem não sei o que para resolver. Então, quando a gente tem um integrador, né, como a Canteiro, é quase uma garantia de que aquele problema vai ser resolvido, porque o principal interesse de vocês, né, é fazer com que todo mundo converse na mesma língua, traduzir aquele problema e realmente botar como prioridade, criar os clashes e de fato a gente resolver dentro de um prazo, dentro de um relatório. Ter a construção virtual em que todo mundo vai ver o problema. Uma coisa é você ver no 2D. Fulano fez o projeto dele, né, de estrutura, Ciclano fez o de PPCI, e aí a arquitetura fez, mas cada um faz o seu. Muitas vezes não olha o projeto um do outro para ver se tem um problema no projeto. Eu diria, sabe, Tiago, que ter um projeto sem coordenação, sem compatibilização, cara, a gente tá em 2026, né? Tem gente aí fazendo foguete da e por que aqui danado a gente não está compatibilizando isso ou coordenando. Assim, como eu te falei, 90 projetos, 10 tem compatibilização e coordenação aí. Talvez, estou sendo... E aí o que acontece quando a gente não tem essa compatibilização? A gente chega no final daquela linha, né, de projeto em que inicia uma obra e tem um monte de
flash, né, de um monte de coisinhas que a gente podia ter resolvido antes, né? Então, ou então, no final, nesse processo de projeto, o arquiteto, ele fica com essa responsabilidade indevida, né? Sobra pra gente. Eu diria que é o caos, né? A gente projetar sem coordenação, é o caos, né? E quando entra alguém como uma canteiro aí, é como se a gente tivesse assim, cara, meu Deus do céu, aparecer alguém para organizar esse negócio aqui, graças a Deus, sabe? E o custo de obra diminui. Isso é muito importante, pessoal, que vocês estão falando, porque, vamos lá, primeiro, algumas coisas aí para esclarecer novamente. O Rodolfo colocou bem definidamente, né, a função e a necessidade da função dele dentro de um escritório de projeto, que é fazer toda a parte de gestão, de controle de fluxo de caixa, né, de a parte financeira, comercial, etc. Primeira coisa que alguns clientes esquecem é que os prestadores de serviço também têm, isso é um negócio também, né? Então também tem lucratividade, também tem margem de lucro, também tem fluxo de pagamento e eles às vezes ficam né, muito debruçados no que vão receber tecnicamente, mas não se preocupam que esse recebimento técnico tem que fazer parte de um negócio, ou seja, fluxo de pagamento, qual é o valor, né? Qual é o escopo que está inserido. Então essa é uma questão que dedicado ao projeto, sabe, Márcio? O tempo dedicado ao projeto. Então, assim, como a gente também, um dos propósitos aqui do nosso podcast é esclarecer o mercado da construção civil, e daí agora eu estou falando com os incorporadores e com os construtores, é de que eles, de fato, precisam estudar um pouco sobre a metodologia BIM, né? Porque a tendência de todo mundo é tentar se manter fazendo sempre do mesmo jeito. E nunca vai ser possível isso, porque a cada dia que passa, o mundo está diferente, ele está transformado. Então, a nossa habilidade é de acompanhar a transformação do mundo. Se a gente achar que vai parar, agora está tudo certo, né, Thiago? Agora está tudo procedimentado, está tudo mapeado, vamos só executar. Não vai ser assim, porque amanhã vai aparecer uma coisa nova e tal. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é de fato, esse entendimento do que é o método BIM, né? A modelagem de informação da construção, ou construir para construir. Então, a gente constrói antes, virtualmente, para depois construir fisicamente, que é o que a Thaís falou. Não adianta, pode ter um modelo em BIM, maravilhoso, etc., mas se ele não for corretamente, se a metodologia não for corretamente elaborada, mesmo no campo virtual, a obra real também não vai ser, né? E a pressa do mercado de tentar chegar no prédio o mais rapidamente possível acaba atropelando essa necessidade, né? Então, é como o Rodolfo falou, existe ainda uma oportunidade muito grande de treinamento e capacitação do mercado. Esse é um dos papéis que a gente tenta trazer aqui, tá? Para que o mercado entenda e a gente siga um método, tá? Porque o que eu vejo de maior contribuição da Canteiro ao longo também desses 12 anos aí que a gente tem de história, é que a gente começou fazendo transcrição de projeto. A Canteiro nasceu ofertando a atividade de modelagem para projetos, tanto de arquitetura quanto das engenharias. A gente pegava um projeto que era projetado por um escritório de arquitetura ou um escritório de engenharia e transformava ele num modelo BIM. E por transformar ele, unificava todas elas, daí compatibilizava, coordenava e por aí vai. Só que esse processo, ele não é BIM, ele é uma tentativa de aplicar a metodologia. Deu resultados, tá? Traumáticos, um processo bem traumático ainda. E quando a gente hoje, em processos onde a gente até está com vocês, né? E que aplica de fato a metodologia com um escritório que está desde o início conceituando, a gente consegue sentir essa paz, que é o que o Rodolfo falou, de a gente sair desse caos e fazer a engenharia, a arquitetura como ela deve ser feita, né, pessoal? Porque não é para a gente ter dor de cabeça, pô, é um setor altamente técnico, com ferramentas aí modernas, né? A gente não deveria estar se incomodando. E no Brasil, especialmente, a gente se incomoda por uma falta de planejamento também, né? Exato. E assim, né, Márcio, escutando você comentar, e o Rodolfo também, a Thaís, a gente percebe como é importante essa sincronia entre as equipes, onde a gente remove todo esse caos na construção virtual e vai em busca das melhores soluções, né?
tanto para a execuibilidade, então para ver como que a gente vai executar essa obra, mas também relacionados ao produto. Então, o arquiteto tem mais liberdade, junto com o empreendedor, de conseguir buscar um produto mais adequado ao mercado, enquanto a gente, como integrador e as outras engenharias, consegue ir atrás, ajustando esse produto e buscando realmente os melhores resultados, né? Vou até aproveitar para fazer uma pergunta para a Thaís, no que ela estava colocando ali dos usos BIM, tá? Eu não sei se vocês já começaram a avançar nesse uso BIM, que é a extração de quantitativos. Você falou ali da evolução das etapas de projeto e vai avançando, né? O anteprojeto, projeto básico e tal. Vocês já estão utilizando técnicas e processos de modelagem que depois vão permitir a extração de quantitativos para passar isso para um orçamentista BIM, para ele fazer a correlação dos elementos com um orçamento, ou ainda seria um próximo passo essa valência? Com certeza, Márcio. A gente, assim, o BIM, né, a gente vai construindo o projeto virtualmente e é como se fosse uma cebola, né? A gente tem várias camadas, aí o projeto ele vai evoluindo, ganhando detalhe, e quando a gente chega em fases mais avançadas de projeto, esses quantitativos, eles conseguem ser extraídos com mais precisão, né? A gente consegue, de fato, gerar inúmeras tabelas, mapas, né, que a gente chama no nosso software, que a gente consegue mapear esses elementos que estão na construção virtual e passar para um orçamentista, passar para qualquer engenheiro, né, que queira essas informações de uma maneira mais rápida, porque a gente consegue, de fato, fazer uma filtragem no nosso Thaís, modelo. E não só rápida, como assertiva, tá? Assertiva a gente também. Tira uma etapa... Por que a gente decidiu lá atrás ir para o BIM, tá, Márcio e Tiagão? É o seguinte, a gente tinha várias ferramentas no escritório, seja SketchUp, Excel, Photoshop, cara, a gente tinha as ferramentas e a gente terminava tendo o quê? Além de custo, né, de pagar mensalidade, assinatura de N plataformas, o usuário tinha que estar tirando informação e digitando, cara, às vezes ele trocava um ponto por uma vírgula no Excel, acabou tudo que a gente tinha feito. Então a gente termina sendo não só mais célere, mais rápido, quanto mais assertivo. A gente está com um projeto agora, completando essa tua pergunta, na cidade de Petrolina, que é o Porto Digital. A gente ainda não divulgou esse projeto nas plataformas ou no nosso site, que ainda vai ter o anúncio, o governo provavelmente deve estar anunciando em breve aí a ordem de assinatura aí da obra, mas o projeto está pronto, o projeto está concluído, tá? E aí fez a parte de orçamento. E o orçamentista que estava à frente, né, de realizar esse quantitativo, essa extração, né, de quantidade, desde remoção de forro, a quantitativo de pintura, revestimento... É porque uma reforma era mais complexa. A reforma é bem grande lá, é um prédio bem complexo em Petrolina. Cara, a gente conseguiu passar tudo para ele através de tabela. E não foi tabela em Excel, foi tabela extraída dentro do software. Ou seja, eu eliminei mais uma etapa, eu eliminei a possibilidade de erros. Então, sei lá, ao invés de 1.000 metros quadrados, o cara vai lá e digita sem querer no Excel 100, ele perdeu um zero, mas não foi um zero, ele perdeu 900 metros quadrados de revestimento, E hoje a gente tá num nível de maturidade BIM, eu considero assim... Dá para melhorar sempre, dá para estudar sempre. A gente vai passar agora por um processo em 2026 de reciclagem BIM com todo mundo lá no escritório, mas o nível de maturidade eu considero bem avançado, tanto que a gente é um case de sucesso lá para a própria Graphisoft, né? A gente, quando implantou isso em 2023, os primeiros projetos, Tiago e Márcio, a gente apagou do computador, né? Ou se fosse num papel, a gente teria rasgado, porque estava muito ruim o nível de modelagem BIM. Hoje a gente olha para trás, cara, quanto a gente evoluiu, quanto a gente cresceu na informação do projeto, sabe? Na maturidade BIM. Não se acomodar, né? E a gente fica muito feliz aí, como você disse, cara, é muito bom ter esse reconhecimento da Canteiro. Cara, tem um escritório lá em Pernambuco, na cidade de Caruaru, que o nível de arquitetura dos caras é muito alto e o nível de BIM deles são muito alto. Tu tá comparando a gente com grandes escritórios aí no Sul e Sudeste, e às vezes grandes mesmo, tá, Rodolfo? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com escritórios aí dos mais renomados do Brasil, e eu consigo afirmar que vocês estão num nível técnico, tá, de
metodologia BIM mais avançado. Fora a questão que eu já falei também para você da questão arquitetônica mesmo, tá? A criação, a parte né, da estética arquitetônica, tá? Vocês aí, foi pra gente uma grata surpresa mesmo, né? Porque não é comum, assim, a gente não tem tanta informação nem de Pernambuco, nem de Recife e tampouco até de Caruaru, tá? Pois então, a gente tá aí a 4 mil quilômetros de distância, né? E a gente fica muito feliz, Márcio, de escutar isso de vocês, porque, cara, é um reconhecimento de todo o trabalho, né? São 12 anos aí. E aí, pessoal, Marabuco Arquitetos tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, cara, mas como eu te disse, são 12 anos de estrada. A gente, não é porque estamos no Nordeste, Pernambuco, que não dá para fazer diferente. Dá sim, tá? E escutar isso de você, né, que tá aí no Sul, Sudeste, cara, tem bons escritórios aqui no Nordeste, tem bons escritórios maduros em BIM, né, e a gente tá aí para provar que dá para fazer diferente. Pois é, e uma coisa interessante, assim, a arquitetura é multidisciplinar, e uma coisa que está muito no nosso DNA, né, Marcelo, é de fato a gente colocar essa coisa da empatia como uma principal característica nossa de se colocar no lugar do outro, não só em termos de design, né, como é que o nosso design vai se colocar ali, mas também o fato de ser uma disciplina que toma muitas decisões. A gente entende que eu preciso entender uma parte do BPCI, eu tenho que entender um básico de estrutura, eu tenho que entender um pouco de tudo, né, Marcelo? Sim. E aí a gente abraça isso como parte da nossa identidade para o nosso design entender e receber tudo isso de uma forma bem fluida. Rodolfo, ele conduziu essa mudança da gente, né? Porque arquiteto, ele se acomoda mesmo, tá? Porque a gente é criativo e ele realmente, com uma espada assim atrás da gente, foi, a gente vai mudar, a gente vai melhorar. E a gente foi junto com ele, a gente acreditou e realmente tem tido resultado. Porque da minha categoria, né, de arquitetos, tenho vários amigos arquitetos, eles sempre vêm conversar comigo, vêm perguntar, não, porque eu vou ver se eu faço o curso e tal, e fica levando com a barriga mesmo, né? O ser humano, ele é assim, então ele vai se acomodando, né? E aí, a gente foi percebendo que a gente tomou uma proporção, que a gente tem uma responsabilidade hoje, que a gente precisa realmente estar sempre com a régua alta, até porque a gente está num nível de amadurecimento que a gente precisa ter grandes projetos e ter grandes clientes. E uma época ele falou assim, Marcela, eu quero fazer um produto que seja interessante para o empreendedor, que ele veja que tem valor naquele projeto da gente, que ele veja que ele não vai só ganhar dinheiro, que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas que ele vai ganhar mais do que isso, que aquilo vai agregar um valor de design, vai ter um valor de intelecto, de estudo. Então, quando a gente vai apresentar isso para o cliente, né, que a gente chama até do nosso boas-vindas, a gente explica um pouco do que é essa metodologia e como ele vai estar muito acima dos outros players, do que ele pode vender, do que ele pode conseguir, do que ele pode realmente economizar e chegar no nível de sustentabilidade envolvido com o que a gente está fazendo. Então, assim, é muito engraçado que a gente tem ganhado clientes novos que já passaram por os escritórios de arquitetura grandes no Brasil, e eles falam assim, a gente fica feliz porque vocês são maleáveis, né? E aí, flexíveis, porque a gente precisa chegar no equilíbrio de todos os pontos. Exatamente. Né? Seja ele jurídico, seja ele na engenharia da obra, né? Seja ele no comercial. Então, assim, por que eu vou fazer alguma coisa que não vai dar certo para o meu cliente, né? Eu preciso que aquilo ali venda. Então, assim, a gente juntando tudo isso, abre a cabeça, né, do arquiteto que quer ser só o artista, né? Que é importante, tá? É super importante, mas não é só isso, né? A gente precisa realmente respeitar tudo que envolve o que a gente vai entregar. E Márcio e Tiago, só para fechar aqui esse tema, a gente vem trabalhando aí, sei lá, um ano e talvez em alguns projetos coordenados e compatibilizados por vocês. E aí a gente teve uns contatos mais próximos, esses, sei lá, os últimos 30, 40 dias, e Márcio disse, Rodolfo, vamos pensar numa parceria. E aí cara, vamos nessa. Eu acho que o Brasil é muito grande, eu acho que o Nordeste tem muita abertura aí para vocês da Canteiro, assim como o Sul e Sudeste, grandes projetos, uma grande renda. A maior renda do Brasil está aí, né, na parte do Sul e Sudeste do Brasil. E disse, cara, vamos pensar numa parceria. E engraçado, mas que tem muita gente que eu falando da Canteiro, Rodolfo, tu tá ganhando o que com isso? Eu digo, meu amigo, eu tô ganhando
Tô ganhando paz, porque você não sabe como é ter alguém que eu possa conversar de compatibilização, de fazer o projeto acontecer, né? Então, assim, é lógico que quando se fala em parceria, se fala de compromisso e de pessoas sérias, né? A gente são duas empresas, tanto a Canteiro quanto a Marabuco, empresas sérias, que acreditam que trazer bons profissionais para o jogo, desde a arquitetura quanto a computabilização, vai trazer qualidade para o projeto. Né? Nem tudo é só ganhar dinheiro ou monetizar, mas quando a gente puxa a qualidade, quando a gente traz paz para quem está projetando, isso é outra forma de se monetizar, sabe? É outra forma de se ganhar dinheiro. Essa parte é muito importante, Rodolfo, porque assim, é outra questão que precisa de maleabilidade e flexibilidade, tá? Que são as contas, né, do negócio imobiliário, tá? Se a gente for olhar um negócio imobiliário tradicional aí, de uns 10 anos atrás, ou até atuais, ainda tem muito essa mesma conta que eu vou fazer agora, tá? Então a gente tem uma conta do custo da obra, né? Custa 100% uma obra, tá? Então eu tenho lá alguns percentuais, de 3 a 4, eventualmente 5% é o custo de projetos. A imobiliária que vai vender, ela tem um percentual de 6% do custo da venda desse produto, não é nem o custo da obra, ele recebe 6% do custo do produto acabado. Do VGV. Exatamente, já com a margem de resultado e tal. E só que ocorreu uma transformação absurda na parte de projeto. O projeto mudou completamente. A gente está falando de novas ferramentas, novas capacidades, novas habilidades, novos processos, tudo, tá? Diferente. Então, como é que pode o valor percentual de projeto continuar o mesmo? Não tem como. Então, essa é uma reclamação que eu coloco para que o mercado reflita, por conta do quê? De manter o 100% não vai mudar, porque 100% quem manda é o mercado comprador. Né? A percepção de valor que o comprador tem de comprar um imóvel, como você falou. Por que alguém paga R$1.500.000 num apartamento? 2 milhões, 15 milhões, ou 500 mil que seja, tá? Então tem uma percepção de valor, assim como tem em carro, e agora estamos numa guerra aí no automóvel com o aumento da competição, né? Estamos numa guerra de preços. E daí vou para o lado lá do comercial. Também mudou muito. A gente antes tinha, o corretor, ele tinha uma dificuldade que era ter uma lista telefônica, uma boa agenda, né? Um contato de convencer a pessoa sem material gráfico suficiente para convencer o cara a comprar. Então é por isso que as margens do setor comercial sempre foram tão altas, até mais alta do que o próprio criador, arquiteto, né? Se a gente for ver percentualmente, a gente não tem nenhum escritório, nem os mais renomados, tem 6% do VGV em remuneração, tá? Então, essa conta, esse equilíbrio, a gente tem que conversar com o mercado. E não é cortar de ninguém, é dizer assim, cara, a imobiliária, como ele tem hoje também ferramentas digitais de saber onde é que está o comprador, o algoritmo de plataformas que consegue te dar mais clientes, ele vai ter que talvez ter um volume maior, acelerado pela tecnologia e um percentual menor absoluto. Então, vamos, de repente, pensar em 4% no total do VGV, né, para a parte comercial e ter um investimento maior na parte de projetos, porque senão a conta não vai fechar e a gente daí vai inviabilizar o surgimento de escritórios como o de vocês e até escritórios como o nosso, que acreditam na melhoria e na economia do custo da obra. Então, eu acho que o seguinte, sabe, Márcio, tudo isso que você falou, eu acho que aí a espinha dorsal disso aí é cultura, né? Quando a gente está na Europa, Marcelo agora fez uma imersão por alguns países lá, estava Áustria, Suíça, e realmente lá os projetos são cobrados um percentual do empreendimento, né? Se cobra um percentual do empreendimento, que são bem maiores do que os praticados aqui. E eu acho que o outro ponto, além da cultura, é a desvalorização do próprio escritório como prestador de serviço, sabe? A construtora ou o incorporador, não acho que ele esteja errado ou equivocado de buscar o melhor custo-benefício, não, tá? Sim.
Pô, se eu tenho um escritório aqui que projeta em BIM, que modela, são bons, são competentes, são sérios, cumprem prazo e me cobra 100, sei lá, e tem outro que é bom também, que entrega com prazo e tá me cobrando 600, por que eu vou pagar os 600 enquanto tem alguém cobrando 100? Né? Então, eu acho que realmente eles estão na posição dele de encontrar o melhor custo-benefício para atender a demanda específica do projeto, né? Tem escritórios que, né? Então, assim, mas hoje a gente decidiu, o escritório Marabouco Arquitetos, se posicionar, como eu te falei, estamos no Nordeste, Caruaru, Pernambuco, cidade aí de 400 mil habitantes, mas com projetos no Brasil, né? A gente está com um projeto com vocês aí, acho que no Mato Grosso. Fechamos um agora com o pessoal aqui do Caruaru Shopping. É um parceiro nosso há mais de 5, 6 anos aí. Então, assim, Márcio, eu acho que é muito a cultura e muito posicionamento de quem está projetando, tá? Cara, se valorizar, isso é fundamental, tá? Se valorizar. Já aconteceu isso na prática, né? A gente estava com um cliente fazendo um estudo de viabilidade que ele comparou o nosso valor com o valor de um escritório muito reconhecido em Recife e nosso valor estava mais alto, né? E ele fez, por que vocês estão com o valor mais alto? Né? Ele estava comparando o Fama, né? O cara que ele é mais famoso e sei lá, tem não. 30 anos aí de arquitetura. Aí a gente realmente foi para o respaldo do que a gente investiu, né? Do que a gente ia entregar da metodologia BIM. E ele comprou essa ideia na época, né? Ele fechou o estudo com a gente, enfim. Mas é um discurso, eu lembro muito bem que Rodolfo, a gente tinha um discurso de quando a gente encontrava com o cliente, a gente sempre falava as mesmas coisas. Isso antes do BIM ainda. E era muito engraçado que às vezes a gente ficava cansado de falar as mesmas coisas, né? De realmente vir com jargões e com argumentos para ele entender o nosso diferencial. E isso também, eu acredito que como a gente está aí desde 2021 fazendo empreendimentos, né? A gente tem empreendimentos que já estão prontos e outros estão subindo. A gente vai ter daqui a um tempo, infelizmente isso um pouquinho mais a longo prazo, esses números de entender quanto o nosso cliente ganhou contratando a gente para poder a gente chegar para o próximo cliente e dizer, com a gente você vai ter esse resultado aqui. Então, a gente precisa montar novamente esse discurso para levantar essa bandeira. Eu costumo dizer, sabe, Márcio, lá para os clientes, eu quero lançar esse empreendimento daqui a 6 meses, 3 meses. Eu digo, cara, vamos ver o seguinte aqui. Eu gosto muito de comparar com casamento. A noiva vai casar, o noivo, eles planejam 2 anos, vai na igreja 2 anos antes, né? Reserva a data, 1 ano antes, né? 12 meses, reserva a data para realizar um sonho, para realizar o dia da festa lá, que dura 1 noite. Quando o cara chega, eu quero lançar isso daqui a 3 meses, 6 meses, a gente tá falando às vezes de empreendimento aí de 150 milhões, 200 milhões. Como assim? Tu quer projetar um negócio de 200 ousado, milhões, né? 3 meses, pô, assim, traz os complementares, traz a compatibilização, organiza o negócio, planeja isso aqui por 1 ano e meio de projeto, da parte jurídica, de remembramento, desmembramento, enfim, tem muita coisa por trás, e aí, mais uma vez, que acontece a desvalorização de quem está à frente do negócio, assim, sei lá, um projeto é 300 mil reais, 200 mil reais, cara, mas tem um cara que faz por 50. Tá, hoje a gente tem no escritório, nós somos 21 pessoas lá dentro, a gente tem uma estrutura muito legal, desde na parte de RH lá, com diretoria, com coordenação de projetos, com a supervisão de projetos. Nós temos 15 ou 16 licenças da Graphisoft, então, cara, isso é um custo caro, Conversei com agora semana passada em São Paulo, na palestra que eu estava fazendo. A gente vai ter mais licença. Eu só faria uma pequena correção, porque a palavra que é um investimento, na verdade, né? Ele é uma despesa, mas é um investimento e não um custo em si, né? Mas aí tu vai entender porque é o seguinte, é o seguinte, como eu falei, cara, o Sul e o Sudeste é o que o estado de São Paulo representa aí, sei lá, 20% e 30% do PIB do Brasil. Né? A cidade de São Paulo, Rodolfo, é o 3º maior PIB do Brasil. Ela só perde para o estado de São Paulo e para o governo federal, em termos de arrecadação. A cidade de São Paulo, tá?
Então, e aí exatamente onde a gente tem as maiores construtoras incorporadoras do Brasil, Florianópolis também, assim, cara, tem uns grandes cases aí de empreendimentos e bairros planejados, e o custo de você ter um software em São Paulo e ter um custo de software em Florianópolis, nós aqui pagamos o mesmo custo. Uhum. O custo do projeto aí em São Paulo é 3, 4 vezes mais caro que o valor de projeto que a gente consegue praticar aqui. Só que meu custo de infraestrutura é o mesmo. Perfeito, Compreende? nesse aspecto você tem toda a razão. Então, assim, eu conversei com o Telegraph-Soft, cara, é tabelado, isso vem lá da Hungria, tá aqui Em dólar dólar, ainda, né? pra São E Paulo, euro. dólar, tá aqui para São Paulo é esse preço, e para Pernambuco é o mesmo preço. E aí é isso que eu venho falando, esse é o maior nosso desafio, tá, Márcio? Acredito que o de vocês também é fazer o cliente Sim. enxergar valor nisso, enxergar valor na qualidade do projeto. E aí, quando vem um parceiro aí, né, como a Canteiro, coordenando e compatibilizando isso, é onde vem a paz, aí onde um pouco do caos, né, não que ainda não tenha complexidade, não é isso, mas é que tem alguém assim, cara, onde a gente pode se ancorar e pode dizer assim, cara, faz assim, é desse jeito, com a experiência de vocês aí, cara, tu tem vários anos aí nesse mercado, sabe, mas esse é o nosso maior desafio. Eu acho que primeiro é a cultura, e depois, assim, o próprio profissional se valorizar. Porque eu estou nesse mercado imobiliário há alguns anos, é muito interessante você ver como é o posicionamento dos corretores de imóveis. Cara, eles são muito assim, é tanto. Não, é tanto. A gente precisa nos valorizar, mano. Sabe, os caras são muito, eles praticam muito certinho, assim, o que É por conta da classe questão do deles ali negócio do também. crédito. Eles se posicionam como homens de negócio, entendeu? Então é isso também. Assim, nós precisamos nos posicionar como homens de negócio também. O prestador de serviço, ele é um homem de negócios, entendeu? E daí, é o que você falou, eu acho que é uma questão de cultura e de amadurecimento também, tá? Porque, primeiro, nós somos um país, como país, uma nação muito jovem, né? Então, a nossa cultura está engatinhando ainda. O mercado em si, o mercado imobiliário em si, ele ainda permite a entrada de muita gente até desqualificada, tá? A gente tem grandes praças aqui que têm construtoras e incorporadoras que têm muito capital, mas pouquíssima experiência em negócio imobiliário em si, mas como tem muito capital, acha que pode contratar e fazer prédio e a gente vai ver o reflexo disso nos próximos anos em algumas praças, até aqui de Santa Catarina, tá? Que acelerou demais e depois patologia, etc e tal. Então, o BIM, ele não é só uma questão só de projeto, ele não é uma questão só de venda, ele é também uma questão de execução de obra e uma coisa que pouca gente fala, ele é um gêmeo digital para a operação do ativo, tá? Porque o prédio, depois de vendido e construído, etc., ele vai operar por 50 anos. Então, imagina você saber onde é que estão as coisas, fazer um orçamento, pegar uma área de uma fachada no modelo BIM rapidamente, com a quantidade assertiva e ir para cima de uma empresa prestadora de serviço de reforma e orçar, você já tem o quantitativo, você não vai depender do cara fazer o quantitativo para você, entendeu? E daí o síndico vai ter uma facilidade absurda em negociar com esses prestadores a quantidade de tinta, né? A área que ele vai cobrar, quanto Márcio, por metro quadrado para pintar e por aí vai. Tem um projeto aí, eu acho que vocês, não sei, acho que tu participou diretamente, acho que é do Einstein, né, em São Paulo. Uhum. E, sei lá, Participei não sei do qual bloco foi 1 e de uma unidade menor em Perdizes. Tá, imagina um UTI do hospital, o ar-condicionado parar por falta de manutenção ou não ter o condomínio, a gestão do hospital, não saber que aquela máquina ali precisava de uma manutenção prévia, e o BIM traz isso, né? Digital, né? Outra área, Rodolfo, a gente fica com o olhar muito viciado, né? Eu realmente, assim, acho que eu tô até ficando um pouco velho, né? Porque o meu olhar tá teleguiado para essas coisas, tá? Então, assim, ó, hospital, hoje, se os pacientes e os familiares dos pacientes começarem a bater um papo com um engenheiro, ele nunca mais vai botar o pai e a mãe dele lá dentro para operar, tá? Chega
cheio de gambiarra. Eu estou falando a nível Brasil aí, né? Santas Casas e tal. Supermercados, tá? Vai evoluindo, vai mudando, é gambiarra. Então, assim, o nosso setor ainda de edificações é um setor que permite ainda muita gambiarra, tá? Mas no futuro próximo, com a escassez da mão de obra e o aumento do nível de industrialização das edificações, a gente vai ter igual um computador, um carro, um navio. A gente não consegue fazer gambiarra para consertar um carro, entendeu? Precisa de um cara especializado. E o imóvel vai ser da mesma maneira. Marcelo. Ele vai ser uma peça industrializada. É inteligente, vai dizer o que precisa, o que está faltando, quando é que vence as coisas. E resgatando a analogia que o Rodolfo fez um pouco atrás, né? Se a gente tiver um ano aí, um tempo para planejar esse casamento, planejar esse projeto, com certeza ele será mais duradouro, né? Se a gente faz tudo... Boa, Thiago. Opa, muito... Thiago vai casar agora recente e já tá... conhece bem disso, planejamento aí? Sei lá, quanto tempo? Um ano, aí o cara chega... planejando. Muito mais. Planejando, vê, aí tu vai... Já tá planejando muito mais. Tamo junto, caso mês que vem. Thaís vai casar agora. Olha aí, ó. Também tá aí há mais de ano planejando, aí faz prova de doce, prova de vestido e tal, não sei o quê. Cara, e aí, sei lá, você vai gastar 100, 200, 300 mil no casamento, sei lá, milhões, etc. Cara, a gente tá falando de um empreendimento que vai impactar o trânsito da cidade. A gente tá falando de um empreendimento que vai mudar a maneira de se locomover. A gente tá falando de um negócio aí de 200 milhões, 300 milhões de reais. Cara, por que tu não planeja isso direito? Né? Por que tu não vê a interferência desses projetos aí, sabe, de incêndio, a gás, a impermeabilização, cara, como é que fica essa casa de máquinas? Cara, é um mundo, assim, quando você entra dentro... A gente presta serviço aqui no Caruaru Shopping há alguns anos, eu digo às vezes que isso aqui parece uma prefeitura menor, sabe? Porque, minha amiga, é muita gente para tratar, é o cara de manutenção, é o cara dos ar-condicionados, é o cara da limpeza, é não sei o que, é um negócio muito complexo, sabe? E quando você tem esses projetos, há uns anos atrás, o Caruaru Shopping contratou a gente para fazer a modelagem BIM de todo o empreendimento. A gente modelou tudo em BIM, inseriu informação, né? A gente atualizou todos os projetos, mas só que o ciclo termina sendo interrompido, por quê? Porque a gestão do condomínio não está preparada para receber esse ciclo em BIM. E acho que isso aí é questão de tempo, de cultura, precisa, assim, também um pouquinho de paciência, não vai mudar do dia para a noite. É porque a construtora segue mais a parte administrativa, né? Que foi o caso que ele estava falando aí da gestão do condomínio, né? Que aí já entra no 5D. Esses novos projetos, né, que são concebidos aí já numa metodologia BIM, com coordenação, o gêmeo digital ele já vai ser permitido acontecer, né? E isso agrega muito valor, né, ao projeto, até no futuro, quando a gente conseguir associar esse gêmeo a um IA, a outro tipo de ferramenta que dá autonomia para talvez o síndico não ser especialista 100% naquilo ali, né? Mas gerar algo com facilidade, né, de informação. Exato. Pessoal, tá quase chegando aí no final do nosso tempo e realmente ficou essa semente, tá? Né? Quem quer entender e se preparar para esse futuro, eu acho que esse é um das intenções desse episódio nosso aqui, né? Ofertar para os incorporadores, para os operadores de ativos imobiliários, de dizer, pessoal, há uma forma de você fazer melhor a sua gestão, ganhar mais dinheiro, que eu acho que é um dos propósitos, né, da questão quando fala econômica. Em dinheiro, né, incorporador, ele... Exato, pelo menos ainda essa é a linguagem que todo mundo entende, né? A Marcela falou da Torre de Babel, o dinheiro, ele a linguagem do dinheiro, ela todo mundo entende, vai lá nos confins do mundo e negocia com alguém, você sabe que aquela linguagem da negociação, ela é igual para todo mundo. E o momento de economizar é no planejamento, né? E no planejamento e no projeto. Então, assim, exatamente, a turma está querendo economizar no final, mas se fizer de maneira planejada, se fizer um bom projeto, construir virtualmente, a economia é brutal. E eu sei disso porque nós registramos isso. Nós temos os cheques lá, né, que são quanto em dinheiro a gente conseguiu provocar de economia, tá?
para o projeto e a gente acaba registrando isso. Então, queria agradecer demais aí o aceite ao nosso convite, tá? E deixar para as considerações finais aí para a gente poder fazer o encerramento aí desse episódio que estava esquentando, que daria para ir mais 1 hora tranquilamente. Sempre assim, né? Tranquilo aí. Márcio, obrigado. Tiago, muito obrigado aí. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento, né, da gente aqui do Nordeste, dos projetos. A gente está, assim, implantando o que há de melhor, estudando para o que há de melhor, seja visitando obra, empreendimento, outras construtoras. E fica o convite aí, né, para vir em Caruaru, conhecer aí. A gente não tem praia aqui, mas tem perto, tá? Conhecer aqui, tem forró, a cidade da capital do forró. Fica o convite aí para vocês conhecerem um pouquinho aqui do que está acontecendo. Já tem alguns clientes aí né, da região aí que a gente tá fazendo essa ponte com vocês, então, sei lá, vim visitar os clientes. Sim, Fica esse convite, conhecer um pouco aqui a nossa estrutura e, se Deus quiser, em breve aí, mais projetos, mais compatibilização e menos caos pra gente. Muito bom. Pra quem tá assistindo, né, pra quem tá ouvindo, entender que dói, mas é uma dor rápida e depois você fica muito feliz. E realmente migrar, né, para essa metodologia. E eu falo realmente porque a gente, como arquiteto, é onde sente mais, né? Assim, Rodolfo vê os números, né, vê toda essa transição. Os clientes tiveram que entender na época, né? Foi um ano bem, bem complicado, mas a gente viu o tanto de resultado, né? Então é grão em grão, realmente, né? Vou fazer aí quase 4 anos, né, que a gente começou isso. E é muito rápida essa virada, depois que você realmente consegue entender como utilizar e como se movimentar isso. E, de novo, também agradecer, né? E influenciar aí positivamente as pessoas, porque independente do nível, se é uma história de arquitetura pequeno ou grande, os meninos na faculdade, né, já faz diferença nos projetos. Eles já veem o quanto otimiza tudo, utilizando a metodologia. Obrigada, tá, Márcio, Tiago, acho bem legal a proposta aí do podcast, uma proposta educativa, né, realmente para gerar valor, e eu acredito que essa conversa chegue aí para os empreendedores, para quem está na faculdade, para quem também é projetista das diversas áreas, consiga entender um pouco dessa visão, né, que é o mundo da construção civil de uma forma que a gente consegue ver o futuro agregado, né, com bastante tecnologia e com bastante propósito. Maravilha, pessoal, é isso aí. Até veio uma ideia aqui na cabeça, eu acho que em breve aí, acho que a gente pode até bater outro papo aí, talvez aí com um dos nossos parceiros, né? Sim. Porque aí acho que seria bem interessante trazer essa dor, a perspectiva de quem contratou um projeto de arquitetura em BIM e quem contratou a Canteiro aí para compatibilizar e coordenar isso, e como era o antes e o depois disso. Acho que a gente pode pensar num parceiro aí e combinar esse bate-papo aí, que eu acho que trazer o incorporador para a mesa tem total diferença no assunto aí, tá? Sim. Acho que pode ficar uma vamos fazer, vamos agendar sim. Com certeza. Tem muita coisa pra gente fazer. Prazer, obrigado realmente vocês terem aceitado o convite. A conversa foi enriquecedora e com certeza teremos novos projetos. Tem muita coisa pra vir pela frente esse ano ainda, né, Márcio? Maravilha. Então é isso, pessoal. Vamos construir para construir. Perfeito. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.